a Ele, Ele tem um retorno para nós. E hoje nós estamos aqui para cultuar o nosso Deus. Não importa o tempo, não importa o cansaço, não importa como foi o nosso dia. Nós estamos aqui por um motivo maior, que é o nosso Deus. Nós vamos ler alguns versículos, onde vai falar um pouquinho sobre o tema dessa noite, que é o som do céu. E após alguns versículos eu vou pedir aos irmãos que se assentem. Nós vamos ler Apocalipse 14, 2. Vou pedir à irmã que coloque na tela. Apocalipse 14, 2. Ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como a de arpistas quando tangem a sua harpa. Olha, nós estamos ouvindo o som do céu. A chuva está aí para manifestar o som do céu para nós. Apocalipse 19, 6. Então ouvi como a voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Reina o Senhor, o nosso Todo-Poderoso. E Atos 2, 2. De repente veio do céu o som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Os irmãos podem se assentar. O Senhor fala conosco de várias formas. O som que vem do céu, ele pode ser recebido de várias maneiras. O som faz parte do nosso cotidiano, parte da nossa vida. Existem sons muito conhecidos, onde ao momento que ele começa a se manifestar, nós já identificamos do que se trata. E existem sons que nós temos um pouco de dificuldade de identificar. Mas se nós pararmos para pensar, na minha vida pessoal, se eu parar para pensar, o que o Senhor quer me dizer hoje? O que o Senhor quer comigo ou quer me falar, para que seja um propósito em minha vida ou uma direção em minha vida? Qual é a voz que o Senhor usa para se comunicar comigo? Hoje, eu não sei dizer. Hoje, eu não identifico. O Senhor vai falar comigo através de alguém. O Senhor vai falar comigo através de uma leitura bíblica. O Senhor vai falar comigo através de um livro. Eu não sei dizer. Mas se eu olhar para trás, toda a minha trajetória na caminhada, eu vou identificar exatamente os pontos onde o Senhor falou comigo e a minha vida foi transformada. Eu vou identificar quando alguém me disse uma direção, quando o Senhor falou comigo na rua, quando o Senhor falou comigo no templo, quando o Senhor falou comigo nas minhas orações. E em cada uma dessa direção, e em cada uma dessa voz, houve uma transformação na minha vida. Sabemos que Deus fala conosco de várias formas, e nós esperamos que essa forma seja a que nós conhecemos. Mas não é assim que funciona. Deus fala conosco de várias formas diferentes. Feche seus olhos. Realmente, pare e pense por um minuto. Qual é a forma que Deus tem agido para falar com você? Você em casa, feche seus olhos. E pense, e peça ao Espírito Santo para que toque o seu coração, para te mostrar como é que Deus tem falado com você neste momento. Como Deus tem dado para você a direção do que é a vontade dEle na sua vida. Eu tenho certeza que cada um de vocês teve uma forma diferente
de entender a voz de Deus na sua vida. Cada um de vocês tem uma percepção diferente do som que vem do céu. Nós vamos ver algumas formas que Deus falou e que fala e que está na Bíblia. O Salmos 3:4. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte responde. O Senhor responde do seu santo monte. Ele está lá no monte e Ele te responde. O Salmo 29, 3, 5. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. A voz do Senhor está sobre as águas. A voz do Senhor quebra os cedros. A voz do Senhor é majestosa. Ele fala conosco através das águas. Ele fala conosco no monte. Ele fala conosco ao nosso coração. João 8:47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Quem é de Deus, ouve a voz de Deus. Quando se ouve o som do céu, é certo de que algo vai acontecer. Ou uma profecia vai ser entregue, ou o cumprimento dela vai acontecer. No livro de Atos, nos mostra que o som que veio do céu trouxe o cumprimento da profecia que foi entregue a Joel, onde o Senhor derramaria o Espírito sobre toda a carne. E lá, no livro de Atos 2:2, nós sabemos que o Pentecoste aconteceu. E que a voz do Senhor veio sobre aquele povo, e o Espírito dele veio sobre aquele povo. O cumprimento da profecia aconteceu. Em Apocalipse, o som do céu confirma a profecia de que Jesus voltará. E ouvi a voz do céu como a voz de muitas águas. Quem é a água viva? É Jesus. Quem é a água viva? É Jesus. É Jesus. Em Apocalipse vem nos mostrar que a profecia vai se cumprir. Porque a palavra do Senhor, ela não é enganosa, ela se cumpre. E o som veio do céu. Porque as profecias vêm do céu. Em Efésios 5:14. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Quem é que Cristo vai iluminar? Quem é que Cristo vai resplandecer? Quem é que Cristo vai buscar? Se não a sua noiva, se não a sua igreja. Acorda, igreja, abre a tua boca, anuncia o teu noivo. Como pode uma noiva às vésperas do casamento não apresentar o seu noivo aos convidados? Como pode uma igreja que não prega a Cristo, que não busca aqueles que estão lá fora para participar do casamento? O casamento está às portas. Nós estamos às vésperas desse casamento. Mas a noiva está muda. A noiva não está ouvindo a voz do som do céu. A noiva não apresenta o seu noivo para aqueles que precisam. Mas como apresentar o noivo se os profetas se calaram? Como apresentar um noivo se os profetas não recebem o som do céu? Como pode um profeta que se calou? E por que foi que os profetas se calaram?
A Bíblia diz que os profetas que eram enviados a Jerusalém, que Jerusalém matava esses profetas. Hoje nós temos profetas que estão decepcionados. Nós temos profetas desacreditados. Hoje, quando nós vamos levar a palavra do Senhor, muitas vezes riem dos profetas. Hoje tudo é permitido. Hoje tudo pode. Hoje tudo é normal. Hoje tudo é direito. E os profetas se calaram. Os profetas não conseguem mais transmitir aquilo que vem do céu, aquilo que é a voz do Senhor. E quando nós falamos em profecia e profeta, nós imaginamos, isso é coisa antiga, isso é coisa do passado. Nós vemos no livro de Jeremias, muitas vezes ele chorou e sofreu, quando ele levava a palavra do Senhor e aquele povo não recebia, e não entendia, e rejeitava, e como Jeremias sofreu. Mas mesmo Jeremias lutando, para que a palavra do Senhor fosse ouvida, aquele povo foi entregue às mãos de Babilônia. Mas se nós pararmos para pensar hoje, será que os profetas, as profecias, é tempo antigo? Será que os profetas hoje devem se calar e devem receber do Senhor para si, ou só para a sua igreja local, e não transmitir aquilo que é a voz do Senhor? Será que o nosso Deus, Ele está velho? Assim como os profetas e as profecias? Não, eu creio num Deus vivo. Eu creio num Deus forte. Eu creio no Rei dos Reis. E Ele está clamando. E Ele está dizendo, profeta, abra a tua boca. Nós vivemos um tempo novo. Nós vivemos um tempo de transformação. O avivamento do Senhor está chegando. O avivamento do Senhor está chegando. O avivamento do Senhor está chegando. Nós vivemos um tempo onde as nações, mundialmente falando, estão clamando por um mesmo propósito. Onde todos clamam por uma cura, onde todos clamam por uma solução, e isso move o coração de Deus. É tempo de abrir a boca, é tempo de sair do seu quarto e ir à luta. Não importa que riam, não importa que você chore, que se decepcione, mas a palavra do Senhor, ela tem que ser transmitida pela igreja. A palavra do Senhor não pode se calar. A palavra do Senhor não pode se calar. Vamos ler Deuteronômio 5:24. E dissestes: eis aqui o Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem, e este permanece vivo. Se a palavra do Senhor não vier sobre a tua vida, você morrerá. Se a palavra do Senhor não vier sobre a sua vida, você não viverá. Você será um escravo nessa terra, vivendo de migalhas, vivendo daquilo que é o pior do mundo. Porque quando nós olhamos para trás, nós vagamos como ovelhas perdidas sem pastor.
Mas quando nós recebemos a palavra do Senhor e aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós vivemos. Nós vivemos. Olhando para trás, experiências com Deus. Eu sei que muitos têm muitas experiências com Deus. Algumas grandes, outras talvez não tão grandes. Todas as experiências com Deus são grandes. Todas as experiências com Deus são formidáveis. Porque Ele faz o melhor para nós. Eu me lembro um dia que eu cheguei na célula e eu subi as escadas da pastora Lucy, há alguns anos atrás, arrastando o Lorenzo pequeno, e ela falou assim, no meio da escada: o Beto não vai subir? Eu falei: não, pastor, ele não vai subir. E ela falou comigo assim: acalma seu coração. Vai chegar um momento que ele vai ter uma curiosidade de saber o que acontece nesse lugar. E depois que ele entrar, ele não vai mais sair. E eu confesso, pastora, que no momento eu duvidei. Nós duvidamos da voz dos nossos profetas. Nós fraquejamos. Mas o Senhor é formidável. E depois que Ele entrou, Ele nunca mais saiu. Glória a Deus. Nós temos diversas experiências e por menor que seja, elas fazem parte da nossa vida, da nossa história e da nossa caminhada. Um dia eu tive uma visão, nós estávamos num congresso, onde havia uma estrada, e várias pessoas passavam naquela estrada, e nós que estávamos no congresso, nós éramos as placas de sinalização da beira da estrada. Às vezes nós estamos no lugar errado. Eu não entendi aquilo, eu achava que eu tinha que estar correndo na estrada. Mas Deus já estava me usando como placa de sinalização para que outras pessoas achassem o caminho. Porque através do ensinamento daquele congresso, algo Ele faria. E Ele estava preparando aquele povo que estava ali. Muitas vezes nós não temos que ser os corredores. Nós não temos que ser o principal da corrida. Se você fizer o seu papel de placa de identificação, se você fazer aquilo que o Senhor determinou para você, não importa qual seja a função, você vai estar fazendo o propósito de Deus para a sua vida. Eu quero contar uma história rápida. Nós vamos passar para o final. Eu não sei se alguém já ouviu falar da Batalha de Pirajá. A Batalha de Pirajá foi um conflito que aconteceu na Bahia, há muitos anos atrás. E esse conflito ficou conhecido como a Batalha de Pirajá e teve um papel decisivo na guerra da independência da Bahia, pois estava sob o domínio das tropas portuguesas. Pensa, estado da Bahia, uma guerra, os portugueses ainda dominavam e eles estavam guerreando pela independência da Bahia.
Foram 4 horas de combate. O exército português era mais numeroso, era melhor treinado e melhor equipado. A vitória portuguesa era certa. Tanto que o comandante Barros Falcão ordenou o recuo das tropas brasileiras. Bom, estamos na guerra, 4 horas guerreando, muita dificuldade, o exército maior. Comandante brasileiro, vamos recuar. Vamos recuar. Mas eis que em vez do toque de recuar, o corneteiro Luiz Lopes deu sinal de cavalaria avançar. E em seguida o de degolar. E quem acabou partindo em retirada foram os portugueses, imaginando que os brasileiros tinham recebido esforços. Essa guerra realmente aconteceu. Os comandantes não confirmam e nem desmentem sobre a atuação do corneteiro, mas os soldados que estavam presentes, eles afirmam que realmente essa história é verdadeira. Imaginamos uma guerra de um lado, um exército de um lado, um exército de outro, e um simples corneteiro no meio da guerra, por ter emitido um som errado, ele venceu a guerra para o seu exército. E aí eu te pergunto, qual é o som que você está emitindo? O teu inimigo, ele conhece o som que você emite. O exército português, ele bateu em retirada, porque o som que o corneteiro emitiu era de avançar e degolar. Eles conheciam o som. O teu inimigo conhece o som que você emite. E qual é o som que você tem emitido? É o som do erro? É o som da enganação? É o som da mentira, da murmuração, do desânimo? Pode ter certeza que o teu inimigo vai partir para cima de você. O teu inimigo vai partir para cima de você, porque o som que você está emitindo está chamando ele. Agora, quando você emite o som do céu, o som da vitória, o som da conquista, o som da unção, da determinação, pode ter certeza que o teu inimigo vai bater em retirada, e a tua vitória é certa, porque o Senhor te envia anjos e manda colocar voz na tua boca, e o som que você emite, ele vem do céu. O som que você emite, ele vem do céu, ele não vem da terra. Profetas, abram tua boca. Profetas, profetizem. A palavra do Senhor, ela deve ser espalhada e propagada pela terra. E que nós possamos realmente ser aquilo que nós oramos. Que eu oro e que eu vejo muita gente orando: Senhor, nos usa como canal de bênção. Senhor, usa-nos como tua boca. Espírito Santo, fala por nós. E por que é que nós não abrimos a nossa boca? Porque quando o Senhor manda uma mensagem, nós ficamos assim: ai, eu não vou falar porque fulano não vai acreditar, porque fulano não vai aceitar. Não importa. Não importa. Você fez a sua parte. Você transmitiu o som do céu na terra. Deus não está velho. Deus não se calou. Deus é o Rei dos Reis.